Pop-up começando na tela do Rui, o assunto agora é música, porque eu vou conversar com o rapper brasileiro Leon, que vive no Canadá. Leon, eu já queria agradecer a sua disponibilidade de conversar aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite. Leon, a sua relação com a música vem desde pequeno. Conta pra gente que lembranças você tem dessa época em relação à música. Em relação à música, eu sempre fui envolvido com música, desde adolescente, assim, eu comecei com uns 12 anos, 13 anos, e sempre tive contato com música desde pequeno, pela minha mãe, pelo meu pai, né, que eles sempre me incentivaram, e comecei a ter banda com essa idade, 13 anos, 12 anos, e a gente fazia músicas próprias já com essa idade, e tentava fazer algum movimento na cena rock, que era um movimento que estava muito forte naquela época, apesar de que eu sempre fui ligado em vários estilos musicais, nunca me prendi em algum, né? E aí foi esse o começo da minha história musical, e depois de um tempo eu virei DJ. Acho que depois de com uns 18 anos, comecei a tocar música eletrônica, e toquei música eletrônica durante 10 anos, foram metade no Brasil e metade quando eu vim para o Canadá. E tive essa duração de 10 anos como DJ, e eu decidi parar por conta do que eu tive filho e já ficava mais complicado ter uma vida noturna, porque DJ tem uma vida noturna. Então aí, a partir daí eu comecei, em 2018, eu comecei a ver essas questões, né, políticas no Brasil, e quis passar alguma mensagem, né, para meio que mostrar o que eu estava achando que estava errado, né, veio com aquela polarização, né, política que teve no Brasil, que até hoje está tendo. Uhum. Então eu decidi ir para o lado do rap, né, que é um lado que ele meio que é feito para falar sobre causas sociais, né. Então essa é um pouco da minha curta trajetória na música. Mas a sua relação com o rap, ela só veio em 2018 ou você já bebia um pouco dessa fonte? Não, rap eu sempre bebi dessa fonte, desde os 10, 11 anos de idade, que eu já escutava Racionais, já escutava RZO, esses grupos de rap que deram ignição no rap no Brasil, né? E tanto que essa minha relação com o rap começou mesmo quando eu fui para um show do Racionais, quando eu tinha 11, 12 anos de idade, foi em 2000, eu acho. E quando eu vi aquele show, aquela energia, caramba, eu me apaixonei por aquilo e tal, e desde então eu sempre escutei rap. Assim como eu falei, eu nunca fui preso a um estilo, né? Sempre quis beber de todos os estilos, porque eu não gostava de me prender. E você é de João Pessoa, mas hoje vive no Canadá. O que te levou a mudar de país? De primeiro, como eu era DJ, eu tinha uma vontade de sair do Brasil para tocar fora e para consolidar minha experiência como DJ fora. E também por questões de vivência mesmo, estilo de vida, para ter mais oportunidades, porque os países mais evoluídos dão mais oportunidades, principalmente na educação, na saúde e financeira também, né? Então, foi essas duas junções que me fizeram sair do Brasil. E você tá com um álbum novo chamado Ponto. O que é que você procurou trazer para esse trabalho? Esse álbum, ele é totalmente político. Se você pegar ele, você vai ver só falando sobre causas sociais, ele fala sobre racismo, fala sobre sexismo, fala sobre homofobia, fala sobre essa polarização no Brasil, né, que não faz nada bem. E ele é totalmente virado para isso. É meio que como se fosse... não quero me achar muito, mas é como se fosse querer abrir um pouco os olhos das pessoas em relação às coisas que estão acontecendo no mundo. E que a gente tende a fechar os olhos para isso. Né? E falando um pouquinho de bastidores, como é que foi o processo de produção, encontrar a sonoridade do álbum, Ponto? A sonoridade, o que me ajudou muito foi esses 10 anos que eu tive como DJ, porque eu era produtor e eu produzia minhas próprias músicas. Então isso me ajudou muito com assim, com a sonoridade do álbum, e também essa questão de eu ser muito eclético musicalmente, isso também me ajudou a pegar vários pedacinhos de vários estilos e fazer os meus beats. Então eu fazia meus beats e mandava para um amigo meu no Brasil, Gui Raiz, DJ Gui Raiz,
e ele faz a finalização, dá uns ajustes sonoros e tal, e a gente foi junto buscando essa sonoridade bem legal desse álbum. E você pensa que é vitimismo, mas na verdade somos vítimas do imperialismo romantizado. Aquele que você discorda e aceita calado, por não ter uma opção de opinião validado. Prefere ver seu irmão virando escravo, por ver ser semelhante ali na sarjeta jogado. Finge que isso é normal, escarrega o nosso de lado. A vida é assim mesmo, e ainda chuta o condenado. Nós dando satisfeito, eles elegem o diabo. Juntam Jesus à igreja, modernizam o pecado. Continuam o comércio dentro do santuário e vendem sua indigência 12 vezes parcelado. Pois de certo ele sempre ignorou o flagelado. O que precisou ter, mas não tinha o trocado. O que é esse bom cartão sem humilhar o coitado? Sua intenção é pura, mas não aceita o fiado. Sinto, mas prefiro o gosto da verdade. Sinto, mas não sinto o gosto da mentira. Sinto na verdade o gosto da maldade. Sinto na minha vida uma justa medida. Sinto que por trás a felicidade em algum momento possa ser sentida. Sinto o que eu sinto, sinto o que eu... E o nome do álbum, Ponto? Eu fiquei curiosa pra saber como é que você chegou nesse título. Foi difícil achar um título pro álbum. Eu escolhi vários nomes, só que várias pessoas acharam, não, muito grande esse nome, não vai pegar e tal, porque tinha significados, mas não era uma coisa que pegasse. Então eu fiz, cara, então vou fazer uma coisa simples e uma coisa que tenha muito significado para várias pessoas. Então eu escolhi o nome Ponto, porque para mim o significado é o ponto de partida, né, que é o meu primeiro álbum, e também o meu ponto de vista, né, que é o meu ponto de vista do mundo, e pode ser também usado como o ponto de vista das pessoas que estão escutando. É isso aí, você pode tirar suas próprias conclusões de ponto, mas assim, para mim, meu ponto de partida e meu ponto de vista. E, Leon, falando de palavras, tem uma das faixas é racismo, só que não é racismo escrito, né, contínuo, é racismo. A grafia é dessa forma. Explica por que você escolheu botar o título dessa faixa desse jeito e fala um pouquinho mais dessa música, que é a mais tocada do álbum. Então, a música Racista, é porque ela fala realmente sobre racismo, mas eu não queria botar racismo. Então, como no refrão tem uma parte que fala, tem gente que entra no próprio cismo, que é na própria cisma, na verdade, mas eu usei uma liberdade poética para botar o cismo. Então ficou racismo, que é cismo de cismar, né? É o ra e cismo, né? Não sei muito bem por que essa palavra, mas foi uma questão de não botar racismo, mas botar racismo, entendeu? E usar um pedaço da letra como referência. E o processo da gravação foi, como eu falei, né, gente? Eu fiz o beat, eu fiz o esqueleto do beat, mandei para o Gui Raiz, e ele fez a finalização do beat, e eu chamei um amigo meu, Filosofino, que ele é lá de João Pessoa também, um grande artista, para ele cantar junto comigo essa música, né, porque eu tenho sangue negro, porque meu pai é negro, eu tenho característica negra, mas eu passo, entendeu, despercebido pelo racismo, entendeu? Tem amigos meus que têm assim, a tonalidade mais escura e tal, e eles sofrem mais do que eu sofro. Então eu queria ver um ponto de vista assim, que seja mais, que tenha mais um lugar de fala do que eu, né? Não quero exterminar a fome sim, a cor da pele. Lembro do Galdino, mestre Moai da Marielle. Não combato mal com mal, já tentamos essa estratégia. Tentamos de tudo, vício, luxúria, ganância, inveja. Vou parar de reclamar quando não ver desigualdade. Vou parar quando meu corpo não aguenta mais com a idade. O rico só enrica em cima do seu trabalho, enquanto o pobre vive brincando de revolucionário. É bem assim quando a hipocrisia bate a porta. Se comemorava a vitória, hoje se aplaude derrota. O MBL só defende suas coisas, suas tretas, seus próprios direitos, sua própria direita. O diabo aqui não veste prada, tem auxílio paletó. Sugam tudo da nação, do parlamento, vendem pó. Manipulam a verdade, põem a culpa na favela. Viram milionários sem nem ter pisado nela. Como você disse, Ponto é o seu primeiro álbum, é o seu ponto de partida. Qual é o sentimento de colocar o seu trabalho no mundo? É muito gratificante, principalmente quando você tem uns feedbacks bons, né? Quando o pessoal fala que se identificou com sua letra, que é isso mesmo que eles acham e tal. Eu acho muito bom. Assim, cada pessoa que o meu álbum toca, assim, é importante para mim, entendeu? Assim, tipo, é melhor eu
ter 10 pessoas que gostam do álbum do que 10 mil que só escutam por escutar e não entendem o que eu estou falando, entendeu? Mas é muito gratificante ter o meu álbum fora, assim, eu gosto, é muito bom. E por que é que você faz música? Eu faço música desde pequeno por paixão. Eu sempre fui ligado por música, tanto que eu já tentei parar de produzir, mas eu não consigo. Quando eu parei de tocar música eletrônica, eu ia parar com a carreira musical. Só que eu comecei a ver essas questões no Brasil e fiz, caramba, eu quero fazer poesia sobre isso. Sempre fui ligado com poesia e comecei a fazer poesia. Eu fiz, cara, como é que eu posso botar isso musicalmente? Então eu pensei num rap, que era uma coisa que eu sempre tive ligação e que é bem usado para essas causas sociais, né? Perfeito. Leon, muito obrigada pelo nosso bate-papo aqui, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado a vocês pela atenção. É isso, o Pop-Up fica por aqui. Até a próxima. Ajuda a construir aquele arsenal atômico, faz a população viver no vício ergonômico. Imagina se fosse diferente. Largando o egoísmo salvaria muita gente. Certeza todo mundo viveria até decente. Mas infelizmente a humanidade está doente no instinto de viver prepotente. Sinto, mas prefiro o gosto da verdade. Sinto, mas não sinto o gosto da mentira. Sinto da verdade, o gosto da maldade.